Então, boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina de dimensionamento de rede de computadores. Na aula da semana passada, a gente terminou aqui de ver, na verdade, uma revisão, vamos dizer assim, né, sobre roteamento dinâmico. E na partir da aula de hoje, nós vamos então começar a ver o EIGRP, a primeira parte, e na semana que vem a gente termina, então, essa parte do EIGRP, que é o capítulo 6, né, do nosso CCNA. E aí, depois do capítulo 7, a gente ainda tem mais um assunto sobre o EGRP, que é sobre resoluções de problemas, tá? Mas então, aqui, começando hoje o capítulo 6, a gente começa hoje e termina na semana que vem. Eu já coloquei lá a atividade prática que tem, que é a configuração do EGRP no IPv4, tá? Aí, no final da aula, eu vou mostrar para vocês, vou fazer ali alguns comandos do EGRP aqui na própria atividade. Ela tem ali o passo a passo, é uma atividade bem tranquila, e é importante que vocês façam, tá? Que ela vai bem de encontro o que veremos aí hoje no subcapítulo 6.2, tá? Então, dando início aqui no capítulo 6, sobre o GRP, hoje, então, veremos o subcapítulo 6.1, que é algumas características desse protocolo EIGRP, e depois a implementação do EGRP no IPv4, tá? Que são alguns comandos, então, a gente configura no roteador para configurar aqui esse protocolo de roteamento dinâmico. Então, aqui algumas características do EGRP, tá? Ele é um protocolo então, de roteamento de vetor distância, como a gente já tinha visto em aulas anteriores. É proprietário da Cisco, foi lançado em 1992. Ele é uma versão, né? Ele foi criado como uma versão do IGRP, sem utilizar lá as classes completas, né? Classe A, B e C de endereçamento. Então, ele é um protocolo classless, né? A gente, então, pode especificar subredes na hora de configurar o protocolo, e não somente as classes completas. E ele é ideado para grandes redes multiprotocolo e criadas principalmente nos roteadores da Cisco. Inicialmente, ele foi criado pela Cisco, tá? Então, ele que foi criado pela Cisco, e depois de algum tempo a Cisco criou uma versão dele aberta, né? Entregou para a IETF lá, então tem uma RFC específica do EGRP, uma versão aberta que pode ser utilizada então por qualquer empresa, não somente nos dispositivos da Cisco. E alguns recursos então, do EGRP. Ele usa o dual, que é o Diffusing Update Algorithm, tá? Que é o algoritmo então, principal ali, que vai fazer todo o poder, o cálculo, né? E o processamento computacional na execução do protocolo, escolha de rotas, enfim, a tradução de tabela de roteamento, troca de informações entre os roteadores. Então, ele usa esse dual como algoritmo de roteamento. E esse algoritmo dual, ele garante, então, caminhos sem loops e de backup em todo o domínio de roteamento. Então, ele seria aqui o CERN, né, o cérebro do EGRP, é o algoritmo aqui, Diffusion Update Algorithm. Outro recurso do protocolo EGRP é que ele estabelece adjacências com vizinhos. Então, ele vai estabelecer relações com os roteadores que também executam o EGRP e que estejam diretamente conectados entre si. E essas adjacências, elas são usadas para conhecer o status desses vizinhos, tá? De forma semelhante como tem também lá no RIP e nos outros protocolos, tá? Então, as adjacências são aquelas conexões diretas entre os roteadores que são utilizados, então, para troca de informações. O EGRP, quando ele foi criado, então, ele foi criado independente, como um protocolo independente da camada de rede, né? Para funcionar não só com os protocolos TCP/IP, mas também com o IPX, que é da ISO, e o Apple Talk, que era da Apple, né? Então, ele não utiliza como protocolo de transporte, na camada de transporte, o TCP e o UDP. E sim, ele utiliza o que eles chamam de RTP, o protocolo de transporte confiável, tá? Então, seria um outro protocolo da camada de transporte que é utilizado especificamente com o EGRP, tá? E esse RTP, então, ele vai entregar os pacotes EGRP aos vizinhos, e também vai controlar as adjacências do RTP e dos vizinhos que são usadas pelo dual, tá? Então, as mensagens EGRP que são trocadas pelos roteadores, eles não utilizam TCP nem UDP, e sim esse protocolo específico aqui, que é o RTP, tá? Por EGRP ser um protocolo que ele não é atrelado, né, somente a pilha TCP/IP. Ele também permite atualizações parciais e são obrigatórias, então, em vez de atualizar periodicamente
e inundar, de certa forma, a rede com atualizações que são desnecessárias, tá? Eles enviam atualizações parciais somente quando algum caminho foi alterado ou alguma métrica foi alterada, tá? Então, ele não envia de tempos em tempos atualizações sem necessidade, e sim somente quando há necessidade de realmente haver algum tipo de atualização, e também consegue enviar especificamente para os roteadores que precisam daquela atualização. Então, ele não usa o broadcast, tá? Ele usa unicast ou endereços multicast para alcançar um roteador específico ou um grupo de roteadores que realmente precisam receber essas atualizações, o que vai minimizar o uso da largura de banda. E também ele permite balanceamento de carga com custos iguais ou desiguais. Então, alguns recursos aqui do EGRP, como eu tinha falado, ele usa, então, módulo, ele é independente de protocolo, então ele usa módulos dependentes de protocolo, que é chamado de PDMs, para oferecer suporte a diferentes protocolos, como IPv4, IPv6, e protocolos antigos, né, obsoletos, que é o IPX e o AppleTalk, tá? Então, por isso que eu falei anteriormente que ele não utiliza o TCP e o UDP, porque ele é independente, na verdade, da pilha de protocolo TCP e IP, né? Então, é como se ele tivesse tudo necessário acima da camada de rede para funcionar independentemente de qual protocolo está sendo utilizado em tecnologias da camada de rede, na camada de enlace, na camada física. Então, esses módulos dependentes eles são responsáveis pela manutenção das tabelas de vizinhos de topologia do EGRP, também pela computação da métrica através do protocolo dual, faz a interface entre o dual e a tabela de roteamento, implementação de listas de filtragem e acesso e redistribuição com outros protocolos de roteamento. Então, o EGRP ele vai manter tabelas individuais para cada protocolo roteado. Então, ele vai manter uma tabela de vizinhos para IPv4, uma tabela específica de vizinhos para o IPv6, uma tabela de topologia para o IPv6 e uma tabela específica de topologia para o IPv4, e uma tabela de roteamento específica para o IPv6 e uma tabela de roteamento específica para o IPv4. O FTP, então, é um protocolo da camada de transporte do EGRP, usado para entrega e recebimento de pacotes EGRP. E nem todos os pacotes FTP são enviados de forma confiável, tá? Então, alguns pacotes confiáveis requerem a confirmação explícita do destino, então, precisa haver uma confirmação de recebimento, que é o caso das mensagens de atualização, de consulta e de resposta, e alguns pacotes não confiáveis, tá? Não requerem a confirmação explícita do destino, que é os pacotes de hello e o ACK, que é o de reconhecimento. Então, aqui nessa imagenzinha, a gente teria aqui as camadas de acesso à rede, internet, transporte e aplicação. E de acesso à rede, a gente tem as conexões LANs, WANs, enfim, qualquer tecnologia aqui de acesso à rede. Na camada de internet, a gente pode ter IPv4, IPv6, ou antigamente tinha o IPX, o AppleTalk também, né? Seria possível utilizá-los também. Na camada de transporte, a gente não tem o TCP nem o UDP, a gente tem o FTP. E lá na camada de aplicação, então, a gente tem executando serviços, né? Aqui através desse módulo independente de protocolos, e as tabelas aqui de vizinhos, de topologia, de roteamento, específicas para cada um dos protocolos. Uma para IPv4, né? E também uma para IPv6, sendo que são 3, na verdade, para cada um dos protocolos aqui, tá? Ele também oferece suporte à autenticação e é recomendado que a gente utilize a autenticação no GRP. Essa autenticação vai garantir que os roteadores aceitem apenas informações de roteamento de outros roteadores que foram configurados com a mesma senha, né? Ou informações de autenticação. Então, caso houvesse algum roteador aqui intruso que não tivesse essas informações e fosse tentar enviar informações EGRP erradas, né? Enfim, os roteadores não aceitariam devido a essa autenticação, tá? Só que a autenticação ela não vai criptografar as atualizações de roteamento do EGRP, tá? É utilizada, na verdade, para somente aceitar informações de roteamento dos roteadores que são considerados seguros, né? Que foram configurados aqui com a autenticação. Falando agora um pouco dos tipos de pacotes do EGRP, então eles têm 5 tipos de pacotes, né? Ou 5 tipos de mensagens, para manter as diversas tabelas e estabelecer as relações com os roteadores vizinhos. Então, a gente tem um pacote Olá, que seria o hello, né, que está traduzido para o português, não é uma tradução muito legal, mas é o hello. Ele é usado para descobrir outros roteadores na rede,
e envia de forma não confiável para o endereço de multicast, é enviado, né, de forma não confiável para o endereço multicast 224.00.5 ou 224.0.0.6. Então, de tempos em tempos, os roteadores que participam do EGRP, eles enviam esses pacotes aqui para os seus vizinhos para que a adjacência continue ativa, né? Para que eles saibam que os vizinhos ainda estão ativos. E também para descobrir novos vizinhos. O pacote de reconhecimento, ou acknowledgement, que é usado para confirmar a recepção de qualquer pacote EGRP e também enviar de forma não confiável como unicast. Tá? Então, tanto o hello quanto o de reconhecimento, eles são enviados de forma não confiável, então não tem uma resposta, né, se eles foram ou não recebidos pelo destinatário. Já os outros três, eles são enviados de forma confiável, tá? Que é o de atualização, que vai transportar as informações de roteamento para destinos conhecidos, então é enviado de forma confiável como unicast para uma única máquina, ou para um grupo de máquinas através aqui desses endereços multicast. O pacote consulta, que é usado para obter informações específicas de um roteador vizinho, e é enviado também de forma confiável como unicast ou multicast. E o pacote de resposta, que é usado para responder, então, a uma consulta, e é enviado de forma confiável como unicast, né? Então, a resposta é enviada somente para aquele roteador que fez alguma consulta. Falando então um pouco aqui dos pacotes de hello, ali, que seria na tabela anterior aqui o pacote olá. Então, ele é usado para descobrir e criar adjacências com vizinhos, e ao detectar novos hellos aqui, o roteador cria uma tabela de vizinho, e o recebimento contínuo de hellos mantém essa tabela. Então, eu recebo um hello de um vizinho, atualizo ali minha tabela de vizinho com o endereço, enfim, com a interface, e de tempos em tempos eu vou esperar receber novos pacotes hello, né? Caso durante algum tempo eu pare de receber, é como se meu vizinho, então, tivesse ficado inativo. E os pacotes hello, então, são sempre enviados como não confiáveis, portanto, eles não requerem uma confirmação. Então, em tecnologias mais antigas como o frame relay, que tem uma largura de banda baixa, tá? E uma taxa de transferência baixa, o intervalo entre hellos aí era um padrão de 60 segundos, e os roteadores vizinhos esperavam até 180 segundos, que é 3 vezes esse tempo aqui, né? Para dar o vizinho como inativo, né? Então, eu recebi um hello, se eu, dentro de 180 segundos, eu não recebesse um novo hello, eu configuraria, né? Eu teria o meu vizinho estar inativo. Em tecnologias mais novas, como a Ethernet, tá? Tem uma largura de banda muito maior, né? Que é aqui 1.5 megabits por segundo. O intervalo entre um hello e outro é 5 segundos, então a cada 5 segundos os roteadores vão trocando hellos entre si para manter a adjacência. E caso passe 15 segundos e algum roteador que está diretamente conectado a algum vizinho não mande essa informação de hello, esse pacote de hello, então o roteador ele vai informar, né, ele vai ter o vizinho como inativo, tá? Como a gente viu, o EGRP usa multicast e unicast em vez de broadcast, então isso faz com que as estações finais não sejam afetadas por atualizações, né? Porque quando eu uso o unicast, eu só envio para um dispositivo específico, e o multicast somente para um grupo que está escrito, faz parte desse grupo multicast, né? Então, as estações finais não recebem essas informações. E o endereço IPv4 multicast, a gente viu anteriormente, do EGRP é o 224.00.10, e do IPv6 FF022.2.A. O outro pacote tem ali que é o de atualizações, são usados para propagar informações de roteamento. Eles são enviados inicialmente para trocar informações da topologia ou alterações de topologia. E como a gente viu, as atualizações do EGRP, eles vão conter apenas as informações de roteamento, tá, necessárias, e são enviadas para uma máquina específica, para os roteadores específicos, tá, que existe esse tipo de informação. Então, como foi falado no início, nas atualizações, é enviado somente as atualizações necessárias e somente para aquelas máquinas que realmente precisam receber essas atualizações. E os pacotes de atualização são enviados de forma confiável e, portanto, requerem confirmação. E os pacotes de confirmação, então, são os ACKs, né? Eles são pacotes, como se fossem pacotes de hello, mas sem nenhum tipo de dado, usados para indicar o recebimento de pacotes do EGRP durante uma troca confiável. Então, sempre que eu envio algum pacote que é enviado de forma confiável, que é o de atualização, o de consulta ou de resposta, eu espero receber aqui um pacote de acknowledgement, né? De reconhecimento, para o roteador, então, que enviou uma dessas 3 pacotes aqui, ter a certeza que
a informação chegou até o destino. Então, os pacotes de confirmação lá são usados para confirmar o recebimento de pacotes de atualização, de consulta e de resposta, tá? É bem semelhante ao que acontece lá no TCP, né? Quando a gente recebe o ACK lá para confirmar o recebimento das informações. E os pacotes de consulta e resposta são usados pelo algoritmo lá dual ao procurar redes, tá? E ambos usam a entrega confiável também, portanto, requerem uma confirmação. E podem usar o multicast e unicast, enquanto as respostas, as consultas podem usar o multicast e unicast, enquanto as respostas são sempre enviadas para aquela máquina que fez a consulta, né? Então, os 5 tipos de pacotes: hello, reconhecimento, atualização, consulta e resposta, né? Que é uma resposta à consulta. Depois, lá no material, pessoal, vocês têm aqui um videozinho para vocês verem no Wireshark, tá? Sobre os pacotes aí de EGRP. E falando um pouco das mensagens da EGRP aqui, o quadro EGRP ele vai conter o endereço de multicast de destino, que é esse endereço de multicast aqui, 010058000000A. Então, a gente vai ter um cabeçalho de quadro de enlace de dados, da tecnologia de enlace de dados, vamos ter o cabeçalho IP, e depois nós vamos ter, fazer um encapsulamento com o cabeçalho do pacote EGRP, né, com as informações do EGRP, e os dados, tá, a gente chama aqui de tipos de TLV, que já vamos falar um pouco mais sobre eles. Então, quando a gente monta, então, um pacote de EGRP, aqui são os dados que são utilizados, então, pelo protocolo, realmente, para o seu funcionamento. Então, lá no cabeçalho do pacote IP, vai conter o endereço IP de destino, por exemplo, multicast 224.00.10, tá? E no campo protocolo, que vai identificar qual o protocolo da camada superior, que normalmente a gente utiliza um número para o TCP ou para o DP, que são os protocolos da camada de transporte. Nesse caso, vai ser o número 88, que vai representar que, na verdade, a gente está utilizando o protocolo EGRP, né? Que nós estamos criando um pacote do EGRP, tá? Então, quando no pacote IP a gente verifica lá no campo protocolo, o número 88, isso significa que vai ser encapsulado, então, esse pacote IP num pacote EGRP. E a parte de dados da mensagem da EGRP vai incluir o cabeçalho do pacote, então, né, que é o cabeçalho do EGRP, que vai identificar o tipo de mensagem do EGRP, que seria os campos padrões ali, gerais do EGRP, e o tipo, tamanho e valor, que seria, então, a parte dos dados, né, o payload desse encapsulamento. Então, o campo TLV contém os parâmetros do EGRP e as rotas IP internas e externas que são utilizadas pelo protocolo, tá? E para o IPv6, ele é encapsulado também usando o cabeçalho IPv6, só que com o endereço multicast FF02.2.A. E o campo próximo cabeçalho também é indicado com o número 88, indicando que é um encapsulamento EGRP. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, normalmente a gente teria aqui o cabeçalho IP, depois que o cabeçalho, por exemplo, TCP, e aqui nós teríamos o cabeçalho HTTP, se a gente estivesse utilizando um protocolo HTTP, tá? Então, como o EGRP, ele não usa o TCP nem o DP, né, enfim, a gente tem aqui um encapsulamento do pacote IP dentro do cabeçalho do pacote EGRP, e os dados aqui, desculpa, o cabeçalho do EGRP encapsulado com IP, por sua vez encapsulado aqui com um quadro de enlace de dados, e os dados, né, os payloads, que são as informações utilizadas pelo EGRP. Então, as mensagens de EGRP vão incluir o cabeçalho com o campo opcode, que vai especificar o tipo do pacote de EGRP, se é o de reload, confirmação, atualização, consulta ou resposta, e o campo do número do sistema autônomo, que seria esse aqui em cima, tá? Então, que seria o cabeçalho geral, né, do EGRP. E a gente teria, então, abaixo aqui os dados, né, que são realmente utilizados lá pelo protocolo, então. Que um dos tipos aqui é os parâmetros de EGRP, que vai ter os parâmetros aqui de métrica e largura de banda, tá, que é utilizado no cálculo da métrica. Temos também aqui um outro tipo, que é quando a gente troca informações de rotas internas, tem algumas informações como também largura de banda, o próximo salto, contagem de saltos, enfim, confiabilidade da rota, que então são as mensagens que são trocadas quando é necessária uma atualização, né, uma informação para os demais roteadores sobre as rotas internas, e o mesmo quando é necessário a gente informar sobre rotas externas, tá? Então, nas rotas externas, aqui o cabeçalho, né, na verdade, os campos das informações aqui no
cabeçalho de tipos de TLV, tem bastante informação, tá? A parte aqui de baixo é exatamente a mesma de rotas internas, tá? Mas tem algumas novas informações aqui relacionadas às rotas externas, como roteadores de origem, número de sistema autônomo de origem, métrica do protocolo externo, tá? Entre outras informações, tá? Então, que seria o formato do cabeçalho do EGRP e também dos dados que são trocados aqui entre os roteadores, nas mensagens EGRP. Ok, pessoal? Então, depois, quando vocês forem ler o material, vocês vão ter essas informações, tá? Tem um pouquinho mais de informação, mas, em resumo, é isso aí que vocês vão encontrar lá. E agora para a segunda parte, que é a parte de implementação do IGRP, que é, na verdade, a gente vê alguns comandos que são utilizados para implementar, né, o IGRP com IPv4. Tá? Então, nesse exemplo aqui, vamos seguir o exemplo que está aqui nos slides. Roteadores, eles têm uma configuração de início, então, que inclui os endereços das interfaces. As interfaces estão todas configuradas, só que não tem nem roteamento estático ou dinâmico configurado aqui em qualquer um dos roteadores. Tá? E para configurar o IGRP com IPv4, tá, a gente precisa informar o sistema autônomo. Tá? Lembrando que o sistema autônomo é uma coleção de redes sob controle de uma única autoridade. Tá? E esses números de sistemas autônomos são necessários para trocar rotas entre sistemas autônomos. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, o BGP entre dois sistemas autônomos diferentes, tá? É necessário a gente ter essa informação de sistemas autônomos para trocar as informações aqui dos protocolos de roteamento. Só que no IGRP, apesar de chamar de sistemas autônomos ali, tá? Esse número não tem nada a ver com esse número de sistemas autônomos que é controlado pela IANA, tá? Que é utilizado, então, aí mundialmente. Então, quando a gente for configurar o IGRP, o comando ali ele tem como parâmetro um AS, ou número de sistemas autônomos, mas pode ser um número criado por nós, tá? Então, qualquer número aí antigamente era de 0 a 65.535, tá? Mas desde 2007 tem 32 bits, então pode ser um número qualquer aí até 4 bilhões e pouco aí, ok? Então é um número que a gente vai criar ali internamente para identificar um sistema autônomo dentro da nossa organização, tá? Mas não tem nada a ver, então, com esse número de sistema autônomo que é controlado pela IANA, enfim, é utilizado globalmente, tá? Então, só relembrando, então, esses sistemas autônomos são gerenciados pela IANA, como eu falei, atribuídos pelas RIRs para os ISPs, provedores de backbone de internet, e instituições conectadas a outras instituições através do números de sistema autônomo. Então, para configurar o IGRP, a gente usa o comando router e IGRP AS, tá? O hashtag seria aqui o número, né? Então, esse aqui é o comando. Então, como eu falei, apesar de ser AS, a gente pensar, eu tenho que descobrir ou saber qual é o número de sistema autônomo, na verdade, não é isso, tá? Esse AS aqui seria, então, funcionaria, né, como um ID do processo. Então, eu posso usar qualquer número, tá? De 0 até 4 bilhões e pouco lá. E esse número de AS, então, é usado para configurar o EGRP, é significativo apenas no domínio de roteamento do EGRP. Então, voltando aqui, esse número é específico somente aqui dentro do próprio domínio EGRP, tá? Desculpa, aqui e aqui. Então, fora daqui, não importa. Então, eu posso utilizar o número 1, 2, 3, enfim, tá? Só que o importante é que todos os roteadores no domínio de roteamento do EGRP, eles devem usar o mesmo número de AS, tá? Que seria, então, o número do ID do processo. Então, se eu tenho, sei lá, 20 roteadores no meu domínio de roteamento do EGRP, os 20 têm que ser configurados com o mesmo número, tá? Pode ser, como eu falei, número 1, número 2, número 3, não importa o número, desde que seja o mesmo para todos eles, tá? E também aqui uma observação, não é recomendável a gente configurar várias instâncias do EGRP no mesmo roteador. Então, quando eu, por exemplo, dou o comando router EGRP1, eu estou ativando o EGRP no roteador e estou dizendo que o ID do processo que vai rodar naquele roteador relacionado ao EGRP é o ID com o número 1, né? Eu poderia criar um outro com router EGRP ID 2, 3, 4, enfim. Só que isso não é recomendado. Então, isso aqui seria, então, para a gente começar a configuração do EGRP passando um ID do processo. E tem outro ID que é do roteador, tá? Que é usado para identificar exclusivamente cada roteador no domínio de roteamento do EGRP. Então, eu fui lá, comecei a configurar o EGRP com o comando router EGRP1,
E aí, para um roteador, eu vou ter um ID, para o outro roteador, eu vou ter o mesmo número ali do processo, que seria o 1, mas daí com outro ID de roteador, e assim por diante. E os roteadores, então, usam 3 critérios para determinar o ID do roteador. Eu posso configurar manualmente, isso é o mais recomendado, dando o comando EGRP router ID, passando um endereço IP qualquer, tá? Qualquer endereço IP de 0.0.0.0 até 255.255.255.255, excluindo esses dois que eu falei. Então, teria que ser de 0.0.0.1 até 255.255.255.254. Então, que é um endereço, na verdade, não precisa ser um endereço IP válido dentro da minha subrede, enfim, é só um endereço que seja exclusivo para eu ter ele como um ID exclusivo do roteador dentro do meu domínio de roteamento. Se eu não configurar esse ID manualmente, vai ser escolhido o endereço IPv4 mais alto de todas as interfaces de loopback que estão lá configuradas no roteador. E se não tiver nenhuma interface de loopback configurada, tá? E lembrando que a loopback é as interfaces lógicas, né? A gente escolhe, então, o endereço IPv4 ativo mais alto de qualquer uma de suas interfaces físicas, tá? Então, se a gente não fizer nada, algum IPv4 vai aparecer lá como ID do roteador. Mas a gente pode utilizar, por exemplo, aqui, que é o que eu tenho nos exemplos, o IP .1, .1, .1, .1, ou .2, .2, .2, .2, .3, .3, .3, .3, enfim. Que são IPs que dificilmente a gente vai utilizar internamente numa rede, né? Mas lembrando que cada roteador tem que ter um exclusivo, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente configurar GRP, a gente utilizaria aqui o comando router EGRP1, sendo que 1 seria meu número do meu sistema autônomo ali, né? Que, na verdade, é um ID do meu processo, e com o comando, aí quando a gente faz isso, eu entro aqui no modo de configuração do protocolo de roteamento, uso o EGRP router ID para eu especificar, então, algum endereço IP que vai servir como ID do roteador, nesse caso, .1.1.1.1.1. E no R2, eu vou fazer o mesmo comando inicial, router EGRP1, porque ambos aqui, os três, na verdade, estão no mesmo domínio de roteamento, então todos eles têm que usar o mesmo número aqui para o AS. Só que o ID desse roteador tem que ser diferente. Então, nesse caso, eu posso usar o 2.2.2.2, tá? Então, o AS é sempre o mesmo, mas muda o ID de roteador para cada roteador. E se eu dando o comando show IP protocolos lá, para a gente verificar, então, a configuração do EGRP, a gente vai ver aqui, entre outras informações, lá o ID do roteador, algumas informações também de métrica, enfim, a distância administrativa interna, que por padrão é 90, externa é 170, tá? E mais algumas informações aqui depois, quando tiver as adjacências criadas também, as informações de adjacências. A gente precisa do GRP também, de certa forma, anunciar quais as redes que estão diretamente conectadas a mim, né? Para que eu possa mandar essas informações para os demais roteadores. Então, a gente vai usar o comando de configuração network e número network number, ou endereço da rede, para ativar e anunciar uma rede EGRP. Isso vai permitir que as interfaces configuradas nesse endereço de rede comecem a transmitir e receber as transações do EGRP, e inclui a rede e subrede, a gente deve incluir, né, a rede ou subrede nas atualizações do EGRP. Tem duas formas de fazer isso, tá, pessoal? A gente pode habilitar uma rede ou as interfaces utilizando aqui o endereço de classe completa. Então, aqui, por exemplo, quando eu coloco lá Network 172.16.0.0, eu estou habilitando qualquer interface que pertença a qualquer subrede que esteja dentro da 172.16. qualquer coisa, tá? Então, isso inclui a 172.16.1.0 e também inclui a 172.16.3.0. Então, aqui seria o endereço de classe completa, né? Então, qualquer coisa daqui para frente eu estou incluindo como uma rota que eu vou anunciar, uma rede que eu vou anunciar. E aqui é a mesma coisa, aqui é o 92.68.10.0, então qualquer subrede que pertence aqui, eu vou estar anunciando. Então, nesse caso, o exemplo seria a 168.10.4, tá? Que aqui em R1, né? Que são essas três aqui, ó. A 172.16.10, a 172.16.3.0, mas como eu usei aqui o endereço completo, aqui, né? 172.16, já estou pegando naquela instrução essas duas redes aqui,
E na outra, o 92.8.10.4, eu estou pegando aqui, tá? Então, isso quer dizer, se eu fizer isso aqui, por exemplo, aqui 10.0, qualquer outra rede 10. Qualquer coisa que eu teria aqui conectada em outra interface também entraria como uma rede que seria anunciada nas atualizações do IGRP. Ah, mas se eu quiser fazer específico, tem como? Tem. Aí a gente pode utilizar uma máscara coringa ou a máscara de subrede para eu dizer que eu quero somente aquela rede ou somente uma ou duas redes, tá? Então, a gente pode usar a máscara coringa aqui, que é semelhante à máscara de subrede, mas é calculada subtraindo, então, a máscara de subrede do endereço 255.255.255.255. A gente já viu máscara coringa no semestre passado, né? Então, se eu tenho uma máscara de subrede 255.255.255.252, eu faço aqui a subtração e eu tenho como máscara coringa, né? O wildcard mask, o 0.0.0.3. Lembrando que na máscara de subrede, os bits 1 são significativos, né? E na máscara coringa é ao contrário, né? Os bits 0 são significativos. Então, se eu tenho aqui ponto 3, quer dizer que os últimos 2 bits do meu endereço IP são indiferentes, não importa o que for, se vai ser 0 ou vai ser 1, eu não quero nem saber, né? É indiferente. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero específico da rede 92.68.10.8. Então, eu escrevo aqui o endereço de rede e a máscara coringa 0.0.0.3, tá? Isso quer dizer o quê? Que se for ponto 8, que é a rede, o ponto 9, ponto 10, que é os dois válidos, e ponto 11 seria o broadcast, tá? Não importaria. Eu vou ter específico, então, aqui dessa subrede, tá? Qualquer outra subrede que não entraria no anúncio. Então, a gente tem as duas opções. Ou eu coloco a rede como um todo, ou especifico cada subrede uma por uma. E o interessante é que o GRP também converte automaticamente uma máscara subrede na máscara coringa equivalente. Então, eu não preciso usar a máscara coringa, na verdade. Eu posso simplesmente colocar a rede que eu quero, 92.8.10.8, e a máscara de subrede, que é 255.255.252, tá? Não preciso nem fazer o cálculo, porque daí automaticamente o GRP ele vai converter isso internamente para a máscara coringa equivalente. Então, se vocês derem esse comando aqui, depois forem ver lá a configuração do IGRP, vocês vão ver que vai estar já a máscara coringa lá, ó, convertida, tá? Então, não precisa ter esse cálculo aí para usar uma máscara coringa, a gente pode simplesmente usar a própria máscara de subrede, tá? Então, são as duas formas aí para a gente anunciar, né? A gente configurar as redes que serão anunciadas nas atualizações do IGRP. Uma outra coisa são as interfaces passivas, tá? Que são aquelas interfaces então, que não vão receber nem enviar informações do IGRP. Então, elas vão impedir as atualizações do IGRP de uma interface especificada no roteador. E é um comando bem simples, passive interface, passando a interface. Então, router IGRP1, eu quero que a gigabit 0, por ser aqui, vamos voltar lá, ó, aqui uma interface que está conectada a uma LAN, e não tem por que eu ficar enviando informações do IGRP para essa LAN, né? Eu consigo, então, deixar ela como passivo. Então, eu uso passiva interface, gigabit ethernet 0/0. Então, com isso, essa interface ela não vai enviar, tá? Informações também, e nem receber as informações do IGRP. No entanto, essa rede aqui ela ainda vai continuar sendo anunciada, né? Porque isso é importante para os demais roteadores conseguirem chegar nessa LAN aqui do R1, tá? Mas a interface em si, ela não vai, então, enviar mais os pacotes do IGRP. Então, a gente pode definir uma interface específica como passiva ou todas as interfaces como passivas. A opção padrão define todas as interfaces do roteador como passivas. Então, se eu usar o comando passive interface default, aqui, que é o padrão default, eu estou dizendo que todas as interfaces vão ser passivas, tá? Então, nenhuma vai receber as atualizações do IGRP. Então, isso vai impedir que as relações com os vizinhos sejam estabelecidas e as atualizações de roteamento de vizinho serão ignoradas nas interfaces passivas. A gente pode também utilizar o comando que show IP IGRP neighbors, tá? Para exibir a tabela de vizinhos e verificar se o IGRP estabeleceu uma adjacência com seus vizinhos. E a saída que vai exibir tem uma lista de cada vizinho adjacente. No caso aqui, no R1, ele tem 2 roteadores, né, como vizinhos. Então, aqui vai ter o endereço IP de cada um dos vizinhos, que está conectado, aí da interface está conectado diretamente com ele. Qual é a interface que está sendo utilizada e que recebe os pacotes de hello. Os segundos restantes aqui,
para declarar o vizinho inoperante, lembrando que se for Ethernet ali, ou tecnologia mais atual, é até, por padrão, 15 segundos. E o outro tempo aqui é a quantidade de tempo desde que o vizinho foi adicionado à tabela de vizinhança. Tá? Então, são informações aqui sobre os vizinhos do R1. Quando a gente dá o comando show IP protocols, então, a gente consegue identificar os parâmetros e outras informações sobre o estado atual do processo de protocolo de roteamento do PV4, que está ativo no roteador. Então, aqui, por exemplo, o que a gente consegue verificar com o comando show IP protocols? A primeira parte aqui, que o EGRP, então, é um protocolo de roteamento dinâmico, que está ativo no R1, configurado aqui com o sistema autônomo 1, né? Então, seria aqui a linha inicial. Aqui na segunda parte, a gente tem, então, o ID do roteador EGRP, que nesse caso é o .1.1.1.1.1, que foi feito, então, quando a gente configura manualmente, com aquele comando que a gente viu anteriormente, o ID do roteador, que vai identificar de forma única, né, o roteador dentro aqui do domínio desse EGRP de AS1, aqui, né, sistema autônomo 1. As instâncias administrativas internas, que por padrão é 90, e externas 170, que são os valores padrões. Por padrão, o GRP não faz a sumarização automática de redes, então as subredes são incluídas nas autorizações de roteamento, que a gente chama lá de sumarização de rota, tá? Então por padrão está desabilitado. E as adjacências de vizinhos, que o R1, nesse caso aqui, tem com outros roteadores usados para receber transações de roteamento. Então, aqui na parte de baixo, do Route Format Source, nós temos aqui os IPs dos roteadores, né, que são os vizinhos, a distância administrativa para alcançar eles, como internamente é 90, e a última atualização que teve aqui também das informações. E aqui, por final, aqui a gente, verificando, então, aqui a tabela de roteamento de cada um dos roteadores, o R1, R2 e R3, que no R1 nós vamos ter as redes diretamente conectadas, né, e onde a gente tem a letrinha D, a tabela de roteamento, a gente sabe aqui pelo legenda, né, que é o EIGRP. Então, no caso do R1, a gente tem acesso à rede 172.16.2.0, através da interface serial 0/0/0, e também acesso às subredes 9268.1.0 e 92.168.10.0, tá? Através da serial 001 e também, desculpa, da 1.0 através da serial 001 e a 9268.10.8, né, que é uma subrede da 10.0, através da serial 001 e 000, né, que seria então aqui por um outro caminho, né? Se eu estou aqui no R1, para chegar na 10.8, que é essa aqui, eu posso vir aqui por cima, na 3.2, que é por aqui, na serial 001 minha, na 00 minha, desculpa, ou pela 10.6, que é a de baixo aqui, tá? Então, como a gente tem duas rotas aqui, na tabela de roteamento aqui a gente tem duas vias, né? Dois caminhos para chegar até lá. Olhando aqui do R2, a gente vai ter, então, para chegar na 172.16.1.0, a gente vai pela serial 000, que é essa aqui. Para chegar na 9268.1.0, eu vou para a serial 001, que é essa aqui de baixo. E para chegar na 9268.10.4, que é a lá de baixo, tá? Nesse caso aqui a gente pode ir tanto aqui pela esquerda ou pela direita da mesma forma, né? Então tem aqui também dois caminhos. E no R3, para eu chegar no 172.16.1.0, eu vou sair pela serial aqui 000, que é essa aqui. Para chegar na 172.16.2.0, que é essa aqui de cima, eu também vou sair pela minha interface serial 001, que é aqui de cima. E para chegar nas 3.0, que é essa aqui, eu posso ou sair pela minha serial 001 ou pela 00, que é aqui embaixo, né? Também tem dois caminhos para chegar até essa rede aqui. Então, não tem nada de muito novo nessa parte da tabela, né? É só uma questão de análise aqui das entradas. Então, pessoal, agora a gente vai ver aqui, vou mostrar para vocês aqui a prática que tem, tá? Vamos dar aqui alguns comandos lá no Packet Trace. Antes disso, alguma dúvida, senhores? Temos só 4 alunos hoje, né?
Tudo certo, professor. Tudo certo? Pessoal, então vamos dar aqui alguns comandinhos, tá? Não é nada, nem bicho de sete cabeças. Eu vou usar aqui não os que estão no PDF, tá, pessoal? Mas vou usar os que estão aqui no próprio atividade, que vocês vão fazer depois, tá? Atividade aqui, pessoal, o que você tem que fazer? Basicamente é configurar o EGRP aqui nos 3 roteadores e depois utilizar os comandos ali de show, IP neighbors, enfim, para verificar a configuração, tá? Então, não é nada muito complexo. Então, eu vou fazer aqui só no R1, tá? Depois vocês fazem nos demais, hein? Então, vou entrar lá no R1. Aqui na atividade, pessoal, ele não pede para vocês utilizarem o comando lá, IGRP router ID, para dar uma ID de forma específica, né, para o roteador, tá? Ele vai pegar, então, um IP ali de acordo com aqueles critérios. Mas eu vou colocar aqui manualmente para a gente ver o comando. Então, primeira coisa, o comando router IGRP. Aí aqui eu vou passar o número, se eu botar aqui uma interrogação, ó, Autonomous System Number, tá? Na verdade, essa versão ainda é até 65.535, tá? Então, aqui na hora de configurar a gente não consegue. É que os termos autônomos utilizado globalmente é até 4 bilhões e pouco lá. Mas aqui na configuração é só até 65.535. Então, qualquer número entre 1 e 65.535. Então, vamos usar aqui o 1, normalmente que a gente utiliza aqui. Então, quando a gente dá esse comando, a gente entra aqui no modo de configuração do protocolo. Então, eu vou usar o IGRP, router ID aqui, para a gente especificar, então, um ID específico, tá? Então, 1.1.1.1.1. Se vocês forem fazer assim depois, aí façam no roteador do R2, 2.2.2.2, no R3, 3.3.3.3, tá? Ou, então, não façam esse comando e deixem ele pegar ali com aqueles critérios que a gente viu anteriormente. Então, vou dar aqui o comando show IP route. Deixa eu sair aqui. Show IP route. Então, as rotas que estão diretamente conectadas, pessoal, que são essa aqui e essa aqui, são as rotas que a gente tem que colocar lá, configurar, né, com o comando network, para que elas sejam anunciadas. Então, vamos lá. Então, router GRP1 para entrar de novo. Então, o comando network, primeira subrede lá. Eu falei rota, mas desculpa, na verdade são as subredes, né? 172.16.1.0. E aqui vou utilizar o que está aqui no exercício, que é uma máscara coringa, né? Mas poderia ser aqui, como a subrede é 172.16.1.0 aqui, /24, eu poderia usar aqui a máscara 255.255.255.0, né? Tanto faz. Mas vou usar conforme está ali. Então, aqui configurei a primeira rede, né? Ou subrede, para ser anunciada. A outra é 172.16.30, que é essa aqui. Só que daí é outra máscara, desculpa, ponto 3.0. Só que daí é outra máscara coringa, né, pessoal? Lembrando, se aqui é /30, então a máscara coringa é ponto 3, né? E a outra é o 92.168.10. 92.168.10.4, que é aqui também /30, então a máscara coringa é a mesma, né? 0003. Então, essa aqui seria do R1, depois você tem que fazer no R2 com as que estão diretamente conectadas no R2, e no R3 fazer exatamente com as redes que estão diretamente conectadas lá no R3, né? Então, aqui seria a primeira parte. Aqui vamos dar o comando aquele passive interface, tá? Vamos voltar aqui para a topologia, aqui no R1. Por exemplo, eu não quero que essa interface aqui, né, da 172.16.1, ela receba as atualizações do IGRP. Então, a gente vai deixar ela como passiva. Então, comando passive interface,
gigabit 0/0, que é aquela interface ali. Ok? Então, aqui, a princípio, a gente teria configurado então, já o roteador R1, e agora vamos dar alguns comandos aqui do show ali para a gente verificar essas configurações, tá? Então, claro que como a gente tem que configurar o R2 e o R3 para que tenha as adjacências, né? Mas as demais informações a gente vai conseguir ver aqui. Então, show IP, deixa eu sair aqui, desculpa. Show IP protocolo. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente viu ali anteriormente, ó, o protocolo de roteamento é o EGRP, no sistema autônomo 1, né, que a gente indicou lá no início. IPv4. Aqui são as informações de métrica, tá, pessoal? Esse K1 e esse K3 aqui, um é relacionado a, está usando a métrica de largura de banda, e o outro, se não estou enganado, de atraso, tá? Mas tem um específico aqui de cada um desses casos, qual tipo de métrica está sendo utilizado. O Router ID 1.1.1.1, que a gente indicou ali anteriormente. Aqui a distância administrativa 90/170, que é padrão. Aqui a assombração de rota desabilitada. As redes que a gente anunciou, ó, a 172.16.1.0, que é uma parte mais importante, né, barra 24, 172.16.30, barra 30, 92.68.10.4, barra 30. A interface passiva, gigabit 00. E o Road Format Source aqui, ó, não tem nada, por quê? Porque a gente tem que configurar o R2 e o R3. Quando vocês depois configurarem o R2 e o R3, eles trocaram as informações dos pacotes de IGRP, aqui embaixo vai aparecer, então, as interfaces dos roteadores vizinhos ali, tá, à distância, que são, então, com quem vocês não, mas os roteadores vão trocar as informações, tá? E aqui, porque tem o SPF também já habilitado esse roteador aqui. E aqui, um outro comando que vocês vão dar depois, mas que aqui não vai aparecer nada ainda, é o show IGRP neighbors, tá? Que também você vai aparecer depois, que já se tiver, né, adjacência com os demais roteadores, tá? Mas vai aparecer o que a gente viu aqui no PDF, que é o IP aqui e a interface que conecta aos roteadores adjacentes, os roteadores vizinhos. Então, pessoal, a princípio seria isso, tá? Bem tranquilo. Só fazer isso para os 3 roteadores. Depois utilizar os comandos ali só para verificar, então, as informações ali se realmente foi feitas adjacências, tá? Entre os roteadores. Tranquilo? Dúvidas? Aqui no próprio... Deixa eu voltar aqui, peraí. No próprio exercício, tá? O R1 ali, ele já mostra quais são as redes ali, tá? Mas aí nos demais roteadores, é só você dar o show IP route lá, verificar as rotas que estão diretamente conectadas e anunciar elas lá com o comando network, tá? Então, é bem simples aqui essa atividade. Tranquilo, César? Arthur e o Léo, certo? Christian também? Sem problema, já. Tranquilo. Beleza, pessoal. Então, na aula que vem, a gente vai... Vamos voltar aqui para o começo aqui. A gente vai ver aqui a parte... Desculpa. O 6364, que é operações de EGRP. E depois a configuração do IPv6, tá? Que é um pouquinho diferente, mas também não é nada demais, tá? Então, daí IPv6 a gente vê na semana que vem também um pouco da operação aqui do IGRP. Então, pessoal, se não tem mais dúvidas aí, a gente vai conversando ao longo da semana. Daqui a pouco já vou colocar o vídeo lá para os colegas que não puderam comparecer hoje. E vamos falando.
Pessoal, só deixa eu terminar de pausar o vídeo aqui, peraí, para não ficar muito grande.